a acuidade visual, né? Ela vai ser assim um fator importantíssimo em toda a optometria, tá? E a gente não pode deixar de ficar atento aos detalhes da acuidade visual. Então, a acuidade visual, ela tem o seu manejamento aqui de forma simples, tá? Então, nós vamos fazer o teste de acuidade visual tanto para longe quanto para perto, tá? O teste padrão, aí você pode usar o teste da sua preferência. Eu prefiro usar o teste com o optotipo feito na metodologia de Baylor, né? Com as medidas, com todas as vantagens que ele tem, mas em porcentagem. Eu não gosto da escala logarítmica, porque você pode escolher, não muda muito, e em porcentagem é mais inteligível para as pessoas, né? Você fala, olha, tem 10%, 20% de acuidade visual, ele vai ter uma noção melhor do que está acontecendo, tá? Tem um vídeo meu também aí que fala da acuidade visual, né, as medidas, os dois tipos, é interessante, vale a pena dar uma vista. Então, a acuidade visual você vai fazer a 33 centímetros, ou a 30, ou a 40, não tem um dado certo, mas o 33 corresponde a uma divergência de 3 dioptrias, tá? Que é a distância que a gente normalmente lê, tem o braço, ou do celular, é mais ou menos essa distância aí. E 6 metros ou mais, né? Aqui a distância padrão para o teste é 6 metros. E nós temos esse aqui auxiliar, que é o furinho, que é muito importante. Para você saber se o problema é óptico, o furinho ajuda muito, tá? Então, quando o problema é óptico, você põe o furinho e a pessoa vai enxergar melhor. Não quer dizer que ela vai enxergar 100%. Se a divergência dele for até 4 dioptrias, com o furinho ele vai enxergar normalmente 100% de acuidade visual, tá? Agora, se a divergência dele ultrapassa 4 dioptrias, não fica tão boa. Até 8 ainda melhora bastante. Acima de 8 você tem uma melhora, mas ela não é tão grande, tá? Mas com o furo dá para você saber mais ou menos como é que vai ficar o óculos da pessoa, se ela vai enxergar bem com ele e se o problema é óculos. Pôs o furo, não melhorou nada, vamos procurar outro motivo para estar embaçando aí. Então, a acuidade visual seria a primeira coisa a você feita. E tem uma análise básica dessa acuidade visual, né? Essa acuidade visual aí, você pode dividir igual a nota do MEC, que eu acho excelente como o MEC faz, e eu uso isso para várias coisas, né? Ele divide em 5. Como é que seria isso? 3 é dentro do esperado. 4, acima do esperado. 5, muito acima do esperado. Então, se você dá uma nota para acuidade visual de 5, quer dizer que a pessoa tem acuidade visual muito acima do esperado. Se você dá uma nota 4, acuidade visual 4, você pode estar falando que a pessoa está com ela acima do esperado. Se você fala, não, a acuidade visual é 3, quer dizer, ela é 100%, ela é dentro do esperado. 2, ela é abaixo do esperado, ela não está 100%, ela está abaixo do esperado. Por exemplo, 90, 80, 1, muito abaixo do esperado. Quer dizer, a acuidade visual da pessoa está muito abaixo. Pode ser um caso de visão subnormal, tá? É só uma forma de definir aí a acuidade visual, aproveitando aí, roubando a ideia do MEC para as notas, né? E avaliações de escolas. Bom, olha que interessante isso aqui. Quando você faz o teste de acuidade visual e obtém 3, 4 ou 5, né, a visão dele ou é dentro do esperado, ou maior ou muito maior que o esperado, ainda temos algumas opções para responder isso aí, tá? Por incrível que pareça. Vamos ampliar isso. Então, o que acontece aqui? Ó? A pessoa tem acuidade visual boa, tudo. O normal é acontecer isso aqui, ó. Não ter sintoma e nem sinais. Então você não vai achar nada, vai estar tudo certinho. Quando a acuidade visual é 3, 4, 5. Esse é o comum. Mas acontece que pode acontecer isso aqui. A pessoa tem sintoma, mesmo com a acuidade visual excelente. Então tem alguma coisa aí que não está bem. E também ele pode ter só sinais, ele não tem sintoma nenhum, mas na hora que você foi fazer o exame e olhou o olho, você falou, mas ele está enxergando bem, mas ele tem um problema aqui.
Você tem um outro problema. Ele estando enxergando bem, você pode encontrar outros problemas, tá? E também pode acontecer que está tudo bem, ele tenha sintomas e também sinais. E aí isso aqui vai te ajudar a verificar aí o que está acontecendo, tá? O esperado é esse aqui, mas não quer dizer que vai acontecer sempre isso. A mesma coisa similar, né? Acontece quando a acuidade visual está abaixo do esperado ou muito abaixo do esperado. O comum aqui é ter sintoma e sinal. Esse é o comum para caso 1 e 2. Mas acontece que às vezes acontece isso aqui, ó. A pessoa está com a acuidade visual baixa e ele não tem sintoma e você não viu sinal nenhum. Então aí você vai ter que descobrir o que acontece, o que está acontecendo aqui, que a pessoa não reclama de nada, não acha que está enxergando mal, e você também fez todos os exames e não tem nada, né? Pode ser um caso de ambliopia, e a pessoa acostumou com aquilo e nunca fez um exame, então para ela todo mundo enxerga daquele jeito, né? E outros fatores, mas o mais comum aqui é essa daqui. No caso de acuidade baixa, normalmente tem sintoma e você vai encontrar alguns sinais aí de alguma coisa, tá? Ou se é patológico, né? Ou se é um problema óptico ou não óptico, para você poder resolver aí, né? Auxiliar no problema do seu paciente. Bom, então vamos ver algumas coisinhas que acontecem aqui, tá? Se você tem um problema de visão, esse verde quer dizer que a gente vai compensar. Tem um problema que é um dos problemas mais conhecidos, que é a velhice. O órgão para de funcionar. É um problema funcional. O nosso organismo vai perdendo a focalização para objetos com distâncias menores que 6 metros. Presbi, a pia aí de novo, né? Na miopia, na presbiopia, na astenopia, né? Presbi quer dizer velho e pia aqui vamos falar visão, olho. Então é a visão, né? O olho envelhecendo. Presbi quer dizer velho, tá? E a presbiopia é um tipo de miopia sim, tá? Miopia é qualquer problema que quando você olha por um furinho a visão melhora, tá? Então é a visão embaçada para perto, né? E normalmente tem sintomas, a pessoa tem alguma astenopia envolvida. É muito difícil a pessoa ter presbiopia e não achar que está desconfortável. Tudo pode acontecer, mas normalmente tem uma reclamação. Então, quando é que eu vou compensar a presbiopia? Quando não tiver impedimento nenhum. E ela é compensada com lentes esféricas positivas, tá? Se a pessoa tiver só presbiopia, ela vai compensar com um óculos que é de lentes positiva esférica, tá? Se ele não tiver nada para longe. Agora, se ele tiver um valor positivo para longe, para perto vai ficar o positivo mais forte ainda. E se ele tiver um valor no cilindro, né, que tiver um astigmatismo, ele também vai ter uns valores diferentes que não vão ser esféricos na lente dele para perto, tá bom? É só uma curiosidade aí. Então, a presbiopia, se não tem nenhum problema, é só a presbiopia, nós vamos compensar. Bom, agora nós temos também as ametropias, né? O que nós vamos chamar de ametropias? Ametropia também são miopias, tá? Mas a presbiopia não é uma ametropia, tá? Porque métrons, né? Medidas dos olhos, né? O tamanho, a focalização, a posição da densidade focal. Também tem um vídeo meu aí que eu falo sobre isso aí, os tipos, né, de miopia, como funciona e tudo. Então nós vamos falar ametropia, o que pode variar nessa ametropia aí? O que acontece na ametropia? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, na ametropia, pode acontecer a ametropia, você também pode chamar de problema refrativo, de óticos, né? Ou problema de miopias, não tem problema. O nome aqui, todos esses aqui o pessoal vai entender, tá? Então, o problema acontece em forma. A forma da superfície da lente muda, não está qual deveria, então o índice de refração também em alguma parte do corpo, do olho, né, pode mudar. E o posicionamento também
né, da lente, como as coisas estão posicionadas. Então, em ótica, para você mudar a vergência, você precisa mudar a forma, o índice ou a posição. Tá? Um olho menor ou um olho maior, você vai mudar a posição da tela de projeção, que é a retina, e você vai ter algum problema visual. Tá? Eu posso compensar? Sim, quando não tem nenhum impedimento. Tá? Isso aí, com o tempo, você vai saber quais são os impedimentos para você não compensar. Né? Se tiver uma outra coisa junto, uma coisa mais séria, ou uma parte orgânica com estragada, você vai mandar olhar a parte orgânica primeiro para depois compensar. Tá? E compensa com o quê? Com lentes esféricas, positivas ou negativas, né? Ou com valor esférico positivo e negativo, e com lente tórica. Lembrando que as lentes tóricas, né, elas são classificadas em 5 tipos, assim como as miopias também são, que não são esféricas, são tóricas, a gente classifica elas em 5 tipos. E o último aqui, nós podemos ter um problema de musculatura, tanto interna como externa. Né? Nós podemos ter um problema devido à musculatura, nós podemos ter um problema monocular, biocular, binocular, um problema de alinhamento, falta de controle dos movimentos precisos dos olhos. Né? Você pode ter um olho vigiando o cachorro e o churrasco ao mesmo tempo, que são o olho torto, né, o estrabismo, né, que são as tropias, e você pode ter aforia, que é tá com pouca força o músculo, né, mas você consegue enxergar, mas isso te dá um cansaço, tá? Ele mantém a posição correta nas forias, mas você tem um preço aqui de astenopia que você vai pagar de desconforto. Você pode ter convergência no sentido não de convergência e divergência de lente, né? Essa palavra até acho que não foi muito boa para escolher para isso. Eu acho que deveria colocar rotação, né, para dentro, a rotação dos olhos para fora. Então você tem problemas, o seu olho tem dificuldade de virar para dentro e também o olho pode ter dificuldade de virar para fora, né? Então o que acontece aqui, ó? Você tem um problema de convergência, os seus olhos, aqui, ó, ele tem dificuldade de virar para dentro. Então, quando você está olhando aqui para perto, alguma coisa aproximando, você não consegue, se você tiver um problema de convergência. E também tem o contrário, né? Você pode ter o excesso da convergência e a insuficiência de convergência. E o excesso é que ele vira demais, né? Que também pode ser problemático. E ele pode virar para fora. Aí nós chamamos de divergência. Se o olho tem pouca força para virar para fora, é insuficiência de divergência. Se ele tem muita força para virar para fora, é excesso de divergência. Então, esses problemas também, na área de rotação do olho, pode acontecer. E nós ainda temos os problemas de músculos internos. Tá? Você pode ter os músculos internos também, que vão fazer você focalizar. Dentro do olho tem a lente, que é o cristalino. Quando você olha para perto, ela faz isso. Quando você olha para longe, ela faz isso aqui. E você fica focando. Ela fica o tempo inteiro fazendo isso aqui mais rápido e melhor do que qualquer câmera que foi criada até hoje. Tá? Pelo menos por enquanto, né? E aí, se ele foca demais, ele faz muita força para focar, nós vamos falar que ele tem um excesso de convergência. E se ele não consegue convergir, tem uma insuficiência de convergência, não, de acomodação, tá? Isso aqui é acomodação, essa focalização. De vez em quando, nos meus vídeos, você vai ver aí, eu troco muitas palavras, mas fica atento com isso, tá? Eu não volto para corrigir, nem tenho tempo para isso, mas acontece comigo, eu também tem formas alternativas para serem polidas. Então, né, a acomodação, se ela pode ser um excesso ou insuficiência. Esses problemas aqui também vai ser analisado pelo seu conhecimento de ortóptica ou por um ortoptista, né? E você verificando isso, você vai ver se você vai compensar ou não durante o tratamento e o que você vai fazer aí, tá? Então, esses 3 telinhas que nós vimos aí, essas 3 telinhas verdes aí, né? Então, se você tiver um problema de focalização para perto devido à idade, você vai poder compensar. Se você tiver uma metropia esférica ou tórica, né? Lembrando que é impossível ter miopia com astigmatismo, é impossível ter hipermetropia com astigmatismo, tá? Você tem 5 tipos de astigmatismo. E esses 5 tipos de astigmatismo não quer dizer que é combinação. Não tem jeito de ter miopia com astigmatismo. Primeiro que miopia é um nome, né, que não é o ideal.
Mas vamos supor que você tem hipometropia ou hipermetropia com astigmatismo. Não tem jeito. Por quê? Porque um usa lente esférica e o outro usa lente tórica. Se usa lente tórica, não tem como ser esférica. Tá bom? É só um conceito. E também, se você tiver problema muscular, né, na musculatura, você também pode ter que usar compensação para fazer isso aí.